Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, aonde você escolhe qual é o material que você quer ver nesse desafio. E hoje nós vamos aprender a configurar um material em ferro. Você pode estar trabalhando com esse material em diversas formas. Geralmente o material ferro ele é pintado, mas aqui nós vamos aprender a configurar um material em ferro fundido. Então vou abrir aqui o Google para que a gente possa estar pesquisando sobre esse material. Ok, vou digitar aqui ferro móveis para que a gente encontre aí objetos, tá bom? Em seguida vamos dar uma olhada aqui em alguns objetos que a gente pode estar trabalhando aí em ferro, né? Como eu falei antes, você vai ter diversos exemplos. A gente vai fazer algo parecido com esse material aqui, olha, onde eu tenho também um pouco de desgaste do material. Você também tem outros formatos aí que é uma ideia bem interessante para você poder trabalhar, e você pode estar desenvolvendo aí os seus projetos através dessas propriedades, ok? Para que você possa encontrar aí o material, nós podemos pesquisar aqui por Iron Seamless Texture, ok? E aí você vai ter diversos tipos de texturas que você pode estar trabalhando aí no seu projeto, e algumas texturas você pode fazer também mesclagens, tá? Você pode selecionar, por exemplo, esse tipo de textura e mesclar ela no Photoshop para você poder criar os seus mapeamentos. Bom, eu já tenho a minha textura pronta aqui, eu vou abrir o Photoshop para que a gente possa dar uma olhada. Na minha textura aqui eu já tenho a textura Diffuse, e a partir dessa textura a gente vai estar criando aí a textura Specular, que é o que a gente vai utilizar como reflexo, e também a nossa textura Bump, né? Que aqui simplesmente a gente está aumentando o contraste para deixar essas áreas um pouco mais claras, né? E aí a gente vai ter o volume da nossa textura. Agora vamos até o SketchUp para que a gente possa visualizar a nossa cena. Eu já tenho aqui o meu modelo pronto. Eu vou habilitar aqui o Frame Buffer para que você possa visualizar a cena. Olha lá como está ficando. É uma cena diurna externa, né, onde eu tenho aqui essa visualização, mas eu ainda não tenho os materiais aqui para esse mobiliário. Olha, que é essa cadeira e também a mesa. Nós vamos primeiro criar o nosso material aqui no SketchUp, aplicar e em seguida criar as propriedades para o V-Ray. Então vamos lá. Para que a gente possa estar começando, eu vou fechar aqui o Frame Buffer. Eu vou selecionar com conta-gotas esse material. Então vou abrir aqui o editor de materiais do V-Ray. Vamos modificar primeiramente o nome do material. Vamos até o V-Ray BRDF e adicionar aqui a propriedade da textura. Nesse momento eu vou deletar o Diffuse porque a gente não vai precisar dele, tá bom? Vamos clicar em Yes e agora vamos adicionar a configuração usando apenas o V-Ray BRDF. Como nós criamos a nossa textura através do Photoshop, nós vamos poder utilizar um recurso diferente aqui, onde não vamos usar nenhuma propriedade do BRDF, a não ser os seus mapeamentos, tá bom? Dessa forma nós vamos conseguir um resultado muito interessante da textura no editor de materiais do V-Ray, para que a gente já possa estar trabalhando com ele. E vamos adicionar primeiramente o mapeamento Diffuse em Text Bitmap. Vou selecionar a minha textura Diffuse e clicar em OK. Agora vamos até o SketchUp para que a gente possa fazer o mapeamento dessa textura. Observe que nesse momento a textura não está mapeada e a gente vai utilizar o Sketch UV para poder criar esse processo, ok? Então vamos lá, vamos primeiro selecionar o nosso objeto. Para facilitar a visualização, vamos até o menu Visualizar, Editar Componente e ocultar o resto do modelo. E em seguida vamos trabalhar apenas nessa visualização. Como eu tenho aqui todos esses objetos como componentes, eles vão ficar aparecendo aqui na tela e eu vou poder fazer esse trabalho de uma forma muito mais prática. Então vamos selecionar a propriedade Sketch UV e eu vou mapear esse objeto primeiramente. Como esse objeto ele é muito complexo, possivelmente o que vai acontecer é ele aplicar a textura base do Sketch UV. Então vamos aplicar aqui essa propriedade. E como você pode perceber, ele criou aqui o mapeamento básico do Sketch UV. Ok? Para que a gente possa estar aplicando a nossa textura, nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre essa textura e em seguida vai escolher a opção Save UVs.
Dessa maneira, eu vou estar salvando esse mapeamento para que a gente possa aplicar a textura em seguida. Então, agora já temos aqui, ele vai avisar para a gente, olha, que a textura foi salva. Vamos aplicar a nossa textura principal agora, para que a gente possa ter o mapeamento correto. Ok, a textura já apareceu aqui. Vamos agora clicar na opção Sketch UV. Com o botão direito do mouse sobre a face selecionada, você vai escolher Load UVs. Ok, olha lá o resultado. Agora sim a gente tem o mapeamento correto aqui do objeto. Como você pode perceber, a textura já ficou aqui, olha, de um tamanho suficiente. A gente pode reduzir esse tamanho digitando asterisco e o valor que você precisa. Isso vai depender da textura que você está utilizando, ok? Vamos fazer agora a configuração da mesa, onde nós vamos utilizar a mesma ideia. Observe que nesse processo eu estou utilizando aqui a opção Box para que a gente possa estar configurando esse mapeamento, porque esse objeto ele é muito complexo. Então, para que a gente não tenha um tempo aí maior de configuração, eu vou trabalhar de uma forma bem mais prática, mas o resultado aí vai ser bem interessante. Vamos aplicar a textura do Sketch UV. Depois dele aplicado aqui com a propriedade Box, você vai ver, ele vai aparecer aqui na tela. Nós vamos agora escolher a opção Save UVs, para que a gente possa estar salvando o mapeamento da mesma maneira. Agora vamos selecionar a nossa textura e aplicá-la sobre o objeto, para que a gente tenha um mapeamento correto aqui. E em seguida, clicando novamente no Sketch UV, vamos selecionar a face do objeto e com o botão direito do mouse, carregar o mapeamento. Ok, nossa textura já foi carregada, já está correta aí. Já temos o nosso objeto mapeado corretamente. Vamos voltar à nossa cena. E vamos configurar agora as propriedades do V-Ray. Então, na opção Reflexo, vamos selecionar a nossa textura, o mapeamento specular, clicar em OK e adicionar também essa mesma textura para o Glossiness. Vamos lá, Bitmap, Iron, letra S de specular. Vamos desmarcar a propriedade Fresnel para que a gente possa ter uma qualidade melhor desses reflexos, uma vez que nós estamos usando também esse mapeamento e o nosso objeto também é metálico, ok? Agora vamos até o mapeamento Bump para que a gente possa adicionar esse mapeamento também para criar efeitos no nosso objeto. Vamos selecionar aqui a textura e clicar em OK. Perfeito, vamos reduzir o tamanho dessa textura para 0,25 para que a gente tenha um tamanho aí interessante. Você pode estar testando e visualizando também essa configuração. Vamos desabilitar as propriedades do material em Options para que a gente tenha um render mais rápido, a opção Can Be Overridden, e no Options do V-Ray vamos marcar Global Suites Override Material. Perfeito, vamos renderizar o nosso material para poder ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, já temos aqui o resultado. Nós conseguimos ver que o nosso material ele ficou bem interessante aqui. Vamos usar o Region Render para poder selecionar uma área desse projeto. E em seguida vamos modificar a opção do Diffuse para que a gente possa ter uma tonalidade um pouco mais escura. Eu vou colocar aqui o valor 0,7 para que a gente possa estar testando e renderizar novamente a nossa cena para poder testar esse material. Então vamos clicar novamente em Render. Ok, após o render terminar, já temos aqui uma tonalidade mais escura para o material. Olha lá, ficou bem legal. Nós agora vamos modificar também essa propriedade para o acento aqui, olha, onde a gente tem um logotipo, tá bom? Você vai verificar aí, olha, que nesse material já tem um mapeamento pronto. Porém, nessa área eu ainda não tenho essa configuração do material. E agora a gente vai aprender a fazer essa propriedade e manter esse logotipo do objeto, tá bom? Então vamos lá. Para que a gente possa estar configurando essas propriedades, antes de configurar esse material, vou reduzir um pouco mais a propriedade do Multiply aqui no Diffuse para o valor de 0,5 para ele ficar um pouco mais escuro, tá certo? Reduzindo aí essa configuração. Com essas propriedades prontas, eu vou copiar as mesmas propriedades para fazer o outro material. Vamos até a opção selecionar com conta-gotas. Você vai observar aqui o logotipo. Eu vou colocar o nome para esse material de logotipo. Clicar Enter
e agora nós vamos criar o nosso material usando as mesmas propriedades. Dessa vez eu vou manter a opção de Diffuse, eu vou apenas desligar aqui o Use Color Text as Transparency e adicionar a configuração A-Color inicialmente para que a gente possa ter as propriedades do BRDF, ok? Vamos clicar em OK novamente e agora clicando com o botão direito do mouse sobre o nosso material, criar Layer Array BRDF. Na propriedade BRDF eu vou usar as mesmas opções, olha, adicionando a textura. Vamos adicionar a textura e reduzir o valor do Multiply para 0,5. Na configuração do reflexo também vamos adicionar a textura Bitmap do reflexo. Vamos fazer a mesma configuração do Glossiness. Ok, nesse momento nós não vamos modificar o Fresnel, tá bom? Porque a gente quer testar primeiramente a textura. Vamos adicionar agora também a configuração Bitmap para a propriedade do Bump. Ok, vamos clicar em OK novamente. E reduzir o valor para 0,25. Ok, já temos nosso material configurado. O que a gente precisa entender agora é o seguinte: como eu não tenho como ver o mapeamento aqui da minha textura, eu vou posicionar aqui essa visualização e nós vamos primeiro testar para ver qual o tamanho que a textura está ficando. Em seguida, nós vamos reduzir o tamanho dessa textura através das propriedades de UVW. Vamos desabilitar aqui no Frame Buffer a propriedade Region Render, posicionar aqui a nossa cena e renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado que conseguimos. Observe que a textura está bem maior do que o que nós temos no restante do objeto. O material está muito interessante, mas a gente precisa reduzir um pouco mais essa configuração, ok? Eu vou usar aqui a opção Region Render para que a gente possa visualizar somente essa área. Vamos voltar no editor de materiais do V-Ray e na propriedade V-Ray BRDF, vamos selecionar o Diffuse e reduzir o tamanho da textura através da configuração UVW. Vamos aumentar a quantidade de repetições. Toda vez que você aumenta esse valor, significa que você vai deixar a sua textura menor. Por isso que é importante que você trabalhe sempre com texturas sem emendas nessa situação, para que você consiga ter esse controle do material, ok? Você vai colocar o mesmo valor e repetir em todos os outros mapeamentos esse mesmo processo, aumentando a repetição aí de acordo com o tamanho da sua textura. Esse valor vai sempre variar porque você pode ter texturas de tamanhos diferentes. Eu estou colocando o valor 2 aqui apenas para teste, tá bom? Então vamos colocar repetição aqui, 2 no bump também, ok. Perfeito, aí já temos essa configuração. Vamos fazer um novo teste para que a gente consiga ver o resultado. Vamos lá. Ok, a nossa textura agora está menor, mas a gente pode reduzir um pouco mais. Eu vou voltar aqui nas configurações e vou colocar a repetição com o valor de 4 agora, tá bom? Então todos os valores aqui iguais para que a gente possa ter aí um resultado de qualidade. Perfeito, já temos aqui todas as propriedades. Agora vamos configurar o nosso material para mostrar esse logotipo, tá bom? Esse logotipo referente aqui a esse mobiliário. Para que a gente possa estar fazendo essa configuração, nós vamos usar essa propriedade do Diffuse. No momento nós temos apenas aqui na transparência uma cor que vai fazer com que a gente consiga ver a propriedade BRDF. O que vamos fazer é simplesmente modificar essa propriedade. Nós vamos alterar aqui para Bitmap e selecionar a nossa textura. Essa textura aqui ela está da seguinte forma: eu tenho a cor preto e branco. Lembrando que na transparência, onde eu tenho a propriedade em branco, significa que ele vai ser transparente, ou seja, ele vai mostrar o que eu tenho ali na propriedade BRDF. E na cor em preto, ele vai deixar a textura que eu tenho no Diffuse. Isso aí é bem legal para que a gente consiga ter o resultado que a gente precisa. Eu vou clicar aqui em OK para que a gente possa estar configurando essa propriedade. Você agora vai visualizar aqui no preview que ele já está aparecendo o texto aqui, olha. Só que ele está aparecendo na cor preto, tá certo? Então a gente vai alterar essa configuração simplesmente vindo aqui no Diffuse, escolher a opção Invert. Olha lá, agora nós vamos ter a textura com a cor branco e preto invertido e vamos ter o nosso material, olha só que legal,
da forma onde a gente tem aqui o logotipo e a propriedade do ferro no V-Ray BRDF. Para finalizar, vamos voltar aqui na opção BRDF e desabilitar o Fresnel, tá? Para que a gente possa ter o nosso material completo agora que já fizemos aí todos os testes de propriedade. Então você vai ter um material aí bem legal para que você possa estar trabalhando. Vamos aumentar a quantidade de subdivisions para ter mais qualidade para esse objeto. Perfeito, vamos renderizar para ver a nossa cena final. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado que nós conseguimos. Olha só, o nosso material ficou bem interessante. Aí você tem a configuração dessa textura com um tamanho apropriado e você pode estar trabalhando aí com essas configurações para conseguir o melhor resultado no seu projeto. Eu espero que você tenha gostado dessa configuração. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as opções de notificações para que você não perca nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço e valeu!